Primeiramente, boa noite a todos, como vocês estão? Passaram aí a semana bem? Prontos para a nossa próxima aula da semana? A gente já conversou na aula passada sobre a orientação, a gente deu a introdução à orientação, a gente falou um pouquinho, de como a gente pode definir a orientação. Falamos um pouquinho, alguns aspectos da orientação. A gente já diferenciou, a orientação alopsíquica, a orientação autopsíquica, a orientação espacial e atemporal, cada um com suas particularidades, cada um com suas definições. Já conversamos também um pouquinho da neuropsicologia, tanto da orientação em si, neuropsicologia da orientação espacial ou topográfica. E nessa aula de hoje, a gente começa falando sobre a neuropsicologia do tipo da orientação temporal. Antes de começarmos, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, sou psicólogo. Gravo esses vídeos no intuito de mostrar a vocês como é que funciona a neuropsicologia, a terapia cognitivo-comportamental, o que é a terapia, de como a gente consegue trabalhar à luz dessa terapia, entre outras funcionalidades que a gente já conversou durante essas aulas. Também já mostramos alguns aspectos da psicologia em si. Também já estamos conversando aí sobre a psicopatologia, alguns aspectos importantes dentro da psicopatologia, para aí, após isso, a gente começar a falar das psicopatologias em si, dos tipos de psicopatologia, algumas, e como a gente consegue tornar o sujeito mais funcional à luz aí. A terapia cognitivo-comportamental, com alguns transtornos que a gente vai trazer. Certo? Dito isso, a gente começa a nossa aula de hoje após a nossa vinheta. Mas bem, como a gente já falou aí na introdução dessa aula, a gente começa falando hoje sobre a neuropsicologia da orientação temporal. A orientação temporal ela depende de uma adequada percepção da passagem de tempo, dos registros e da discriminação dos intervalos temporais, assim como da capacidade do sujeito de aprender o tempo passado e antever o tempo futuro. A orientação temporal, a representação e o processamento mental do tempo foram amplamente revistos aí por Sundertake, que era um psicopatólogo aí da área. Nesta área complexa de estudos foram constatados alguns dados relevantes, como, primeiro, a língua nativa das pessoas demarca como elas pensam sobre o tempo, como, por exemplo, falantes de inglês e de mandarim pensam sobre o tempo de formas claramente distintas. E alguns grupos aborígenas australianos usam tempos cardeais para a percepção aí, temporal. As informações espaciais afetam a temporalidade e a percepção do tempo, mas não o contrário. A orientação temporal depende de efeitos sensoriais. Diferentes áreas cerebrais codificam e processam o tempo do nível abaixo de 1 segundo ou acima de 1 segundo. Crianças recém-nascidas, por exemplo, já têm percepções da batida rítmicas, o circo aí circadiano, a dopamina nos
circuitos dopaminérgicos modula componentes, né, atencionais de intervalos de tempo. A temporalidade motora está alterada em crianças com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, né, também chamado de TDAH com compulsividade. Áreas corticais relacionadas à emoção influenciam claramente, né, no processamento do tempo. E, por fim, experiências corporais são importantes na modulação emocional e da percepção de tempo. A temporalidade não é processada, né, em uma área específica do cérebro, sendo sua neuropsicologia extremamente complexa, né, e heterogênea. Ao que se parece, diferentes escalas de tempo, como, por exemplo, abaixo de 1 segundo e acima de 1 segundo, são processados por diferentes estruturas cerebrais. A percepção e o processamento de tempo implicam amplas redes neurais situadas em áreas corticais e subcorticais, nos córtex frontal, parietal e temporal, implicando córtex sensoriais e premotores. Na ínsula, nos núcleos da base, no cerebelo e do nível olivar inferior. Dito isso, a gente começa falando das psicopatologias, das alterações da orientação. A gente inicia dizendo, né? Distingue-se vários tipos aí de desorientação, de acordo com a alteração de bases que as condicionam. É preciso lembrar que, geralmente, a desorientação ela ocorre, em primeiro lugar, em relação ao tempo. Só após o agravamento do transtorno, o indivíduo se desorienta quanto ao espaço, né, e, por fim, quanto a si mesmo. E a primeira desorientação que a gente começa a falar é a desorientação por redução de nível de consciência. Esse construto também ela denominada, né, desorientação torporosa ou confusa, é aquela na qual o indivíduo está desorientado por rebaixamento ou turvação aí do nível de consciência. Tais turvações e rebaixamento do nível de consciência produzem alterações da atenção, da concentração, da memória recente e de trabalho e, consequentemente, da capacidade de percepção e retenção de estímulos ambientais. O que isso impede? Tá? Ela vai impedir que o indivíduo aprenda a realidade de forma clara e precisa integre assim a cronologia de fatos. Portanto, nesse caso, a alteração do nível de consciência é uma causa de desorientação. Esta é a forma mais comum, né, da desorientação, do tipo aí de desorientação. Já a próxima desorientação é por déficit de memória imediata recente, também chamado de amnéstica. Nesse construto, também denominada por desorientação amnética, aqui o indivíduo não consegue reter as informações ambientais básicas em sua memória recente. Não conseguindo fixar as informações, o que acontece? Ela vai perder a noção do fluir, né, do tempo, do deslocamento de espaço, consequentemente passando a ficar desorientado temporo-espacialmente. A desorientação amnéstica é típica da síndrome de Korsakoff, já que a desorientação demencial é muito próxima da amnética, ocorrendo não apenas por perda da memória de fixação, mas também por déficit de reconhecimento ambiental, também chamada de agnosias, e por perda e desorientação global das funções cognitivas. Ocorre nos diversos quadros demenciais
como por exemplo doença de Alzheimer, demências vaculares, entre outros aí, patologias. O próximo tipo de desorientação que a gente começa falando é a desorientação apática ou abólica. Essa desorientação ela ocorre por apatia marcante e desinteresse profundos. Aqui, o indivíduo torna-se desorientado devido a uma marcante alteração do nível de humor e da volição, comumente em quadros depressivos graves. Por falta de motivação e interesse, o paciente, geralmente muito deprimido, não investe na sua energia no mundo, não se atém aos estímulos ambientais e, portanto, torna-se desorientado. A próxima desorientação que a gente vai conversar é a desorientação delirante, né? E ele ocorre aí em estados delirantes intensos. Ocorre em indivíduos que se encontram imersos em um profundo estado delirante, né? Vivenciando ideias delirantes muito intensas, crendo com delírios, crendo com convicção plena de que estão habitando o lugar e o tempo, né, de seus delírios. Nesses casos, pode-se eventualmente observar a chamada de dupla orientação, né, na qual a orientação falsa delirante consiste aí com a correta. O paciente afirma que está no inverno, por exemplo, cercado por demônios, mas também pode reconhecer que está em uma enfermaria do hospital ou em um CAPS. E aí, para quem não conhece o que é CAPS, é Centro de Atenção Psicossocial. Pode também, né, ainda ocorrer de um indivíduo dizer, em um momento, que está na cadeira e que as enfermeiras são carcereiros e afirma logo em seguida que são enfermeiras do hospital, alternando sequencialmente dos dois tipos de orientação. A próxima orientação que a gente vai falar é a desorientação por déficit intelectual. O que isso quer dizer? Ele ocorre em pessoas com deficiência intelectual, TDI, grave ou moderada, eventualmente em TDI leve. Nesse caso, a desorientação ocorre pela incapacidade ou dificuldade de compreender aspectos complexos do ambiente e de reconhecer e interpretar as convicções sociais, horários, calendários, né, entre outros, que padronizam a orientação do indivíduo no mundo. A desorientação por dissociação ou desorientação histérica é a próxima tipo de desorientação que a gente vai conversar. Né? Origem. Ele origina, né, em geral, em quadros dissociativos graves, né, normalmente acompanhados de alterações de identidade pessoal, o fenômeno aí do desdobramento da personalidade e de alterações da consciência secundárias à dissociação associada ou não com personalidade histriônica, que é antigamente chamada de estado crepuscular histérico, e na atualidade de quadros dissociativos. O próximo desorientação que a gente vai conversar, que é o tipo de desorientação aí, é desorientação por desagregação. Tem origem em pacientes com psicose, né, geralmente com esquizofrenia, em estado crônico e avançando da doença, quando o indivíduo, por desagregação profunda do pensamento, apresenta toda a sua atividade mental gravemente desorientado, desorganizado, o que impede de orientar de forma adequada quanto ao ambiente e quanto a si mesmo. E é o último tipo de desorientação que a gente vai conversar, que eu trouxe aqui para vocês, é a desorientação quanto à própria identidade, ou a própria idade. É definida como uma discrepância de 5 anos ou mais entre a idade real e aquela que o indivíduo diz ter, né, tem sido descrita em alguns pacientes como esquizofrenia crônica e parece ser um
fiel indicativo de clínico de déficit cognitivo aí na esquizofrenia. Dito isso, né, cabe lembrar que os indivíduos com quadros de desorientação por lesão ou disfunção cerebral, o modo de recuperação do paciente quando há reversão, né, e cura do quadro, e a lesão ou disfunção não produz sequelas definitivas, é o seguinte: primeiro, inicialmente recupera a orientação, conta a si mesmo, depois recupera a orientação espacial e, por fim, recupera a orientação temporal. Em alguns pacientes, né, com amnésia, por exemplo, além da desorientação nos quadros de lesões neuronais leves, a recuperação da orientação tende a ocorrer antes da recuperação da amnésia. Né, nos quadros aí de lesão grave, a recuperação da orientação tende a ocorrer depois da recuperação da amnésia. Pacientes com doenças de Parkinson, por exemplo, doenças de Wilson, né, TDAH, esquizofrenia, podem assim apresentar alterações da percepção, da codificação e do processamento do nível do tempo, independente de ter aí alterações do nível de consciência. E assim a gente encerra, né, esse tipo de função executiva. A gente termina aí esse capítulo, né, sobre a orientação e suas alterações. Deixo aí meu e-mail, esse e-mail que vocês podem entrar em contato comigo para tirar dúvidas, fazer o que quiserem, né? É a forma de vocês entrarem em contato comigo, eu estou aí à disposição para ajudá-los da melhor forma possível. Certo? Mas espero que tenha ajudado vocês a entender esse construto. Né? Tenha gostado dessa aula. A gente se vê aí. Na próxima aula a gente vai trazer um pouquinho sobre as vivências, né, e suas alterações. Uma boa semana e até a próxima aula. Fui!